Olá, você, amante do futebol da capital catarinense. Estamos aqui para mais um podcast, a segunda edição do podcast Clássico em Debate. E hoje temos novidade da nossa equipe, a nossa bancada está diferente. Mas começando com já o membro que vai para o segundo programa consecutivo, Lucas Fagundes, uma boa tarde para você. Boa tarde, Alan. Boa tarde aos nossos dois novos membros aí. Vamos conversar um pouquinho aí sobre os impactos da Covid e perspectivas para o futuro. Então, duas boas-vindas ao torcedor alvinegro, Henrique Santos. Muito boa tarde, Alan. Boa tarde aos ouvintes do Clássico em Debate. É um prazer fazendo parte dessa nova formação, desse novo programa que pretende falar tanto de Figueirense quanto Avaí, de pandemia, sobre tudo que acontece no esporte ao redor do mundo, o esporte que voltou agora nessa semana. Hoje tem evento grande, tivemos jogadores do Figueirense já marcando no retorno do futebol mundial. Então a gente vai conversar um pouquinho nessa tarde, hoje para mim é na tarde de sábado, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer no mundo do nosso futebol. E também em estreia, torcedor do Avaí, Victor Machado. Boa tarde, Alan. Boa tarde a todos do Clássico em Debate. Vamos conversar um pouquinho sobre o que o coronavírus trouxe de ruim, o que trouxe de bom para o futebol. Então, começando o nosso primeiro giro de informação, por conta da pandemia, as informações não são em grande abundância. Poucas coisas acontecem de uma semana para outra, da nossa última gravação no sábado passado para esse sábado, nossa segunda gravação. Mas eu gostaria que os colegas da mesa pontuassem alguma questão que acharam importante da movimentação dos clubes catarinenses, os clubes da capital, para o regresso das atividades. Começa aí com o Henrique Santos. Uma coisa que eu achei interessante foi uma mobilização tanto do presidente do Avaí quanto do Figueirense nessa semana, buscar conversas com o prefeito Jean Loureiro, com o governador Carlos Moisés, para que sejam determinadas algumas situações, enfim, de que os clubes possam voltar aos seus treinamentos. A gente tem visto o pessoal no Rio Grande do Sul, Grêmio Inter voltando, o Flamengo buscando retomar também, alguns outros locais, como ali na região de Criciúma, já são permitidos treinamentos de equipes não como o Criciúma, mas o pessoal do handebol, o pessoal de esportes ligados aí à Fundação Municipal de Esportes. Eu acho isso muito importante, sabe? Porque a gente precisa fazer todos os cuidados, ter todos os cuidados, mas enquanto Santa Catarina é uma realidade muito melhor do que vários estados do Brasil, principalmente Rio, São Paulo, ali o Amazonas, Pernambuco, é preciso buscar essa conversa. Não der para retomar, enfim, isso a gente vai discutir ao longo do programa, mas ao menos o diálogo, tentar conversar com as autoridades, mostrar o seu lado. Esses movimentos de Flamengo, de Grêmio, né, e Grêmio Inter, né? O Flamengo teve um número importante aí de testes positivos, né? Mas eu acredito que essa movimentação aí vai ser meio que um jogo de xadrez, né? Nesse sentido, eu acredito que as autoridades vão meio que olhar aí o que está acontecendo com quem já deu um primeiro passo, para depois isso ter alguma perspectiva de alteração aqui na capital e no estado, né? Victor. Então, eu estava lendo algumas coisas sobre o Avaí. O Avaí ele não vai diminuir o salário até então, mas não descarta a possibilidade. Aproveitando ali também que o Henrique estava falando, teve, né, a videoconferência entre os dois presidentes com o prefeito Jean Loureiro, só que ainda nada, não estão querendo liberar. O Avaí, com o seu preparador físico, passou alguns treinos para os jogadores, e os jogadores durante a semana mandam um vídeo dos treinos feitos, né, para a diretoria. A tecnologia eu acho que é um fator importante, né? Uma pandemia dessa, sei lá, 15 anos atrás, talvez 10 anos atrás, seria quase impossível que a tecnologia fosse tão importante como está sendo agora, né? Lives e essa transmissão de vídeo em alta qualidade para os preparadores físicos verificarem como o atleta está fazendo o movimento em casa, mantendo o atleta, de certa maneira, com limitação, se movimentando,
talvez o impacto do retorno não seja tão grande se não tivesse tanta tecnologia, né? O que vocês acham? Alan, e uma coisa que a gente pode ressaltar também é que a gente tem visto algumas lives de alguns jogadores, eles têm casas e oportunidades que são locais bem grandes, né? Dá para correr, dá para fazer bastante atividade, né? Pelo que a gente tem visto aí na internet, poucos ou quase nenhum jogador aí desse grupo que a gente citou, Figueirense, Avaí, times grandes de Série A, enfim, são jogadores que têm bastante terreno, bastante campo e bastante equipamentos. Até no começo da pandemia, se eu não me engano, o Flamengo e outros clubes também alugaram, não, eles emprestaram os equipamentos que estavam no CT, equipamentos de musculação, equipamentos de bicicleta, enfim, para esses jogadores usarem. Eu também não tenho certeza se Figueirense e Avaí fizeram o mesmo, mas aí é também mais uma possibilidade, né? Já que o equipamento vai ficar parado lá dentro da academia do clube, seja emprestado aos jogadores e eles consigam fazer mais a parte física. Sem dúvida. O principal problema é a questão da bola, né? A questão do entrosamento, a questão dos treinos táticos, técnicos, é que vai demorar um pouquinho mais e também a gente não sabe nem quanto vai voltar, porque vai voltar, não vai voltar, mas vai voltar com 4, 5 jogadores num lado, 6, 7 treinando no outro dia, para fazer um treinamento realmente de técnico e tático com jogador, com bola, visando já os próximos jogos, é um negócio bem mais avançado. E tem uma questão, né, pessoal? Os times estavam começando a se encontrar em campo, né? Ainda estava longe dos times da capital estarem jogando aí com futebol de nível de Série B para subir. Eu acredito que os dois, se a gente fizesse uma futurologia com o time que estava em campo naquele momento jogando catarinense, não subiria, nenhum dos dois. Mas estava melhorando, estava crescendo, e aí simplesmente isso tudo acaba da noite para o dia. Voltar ao zero, voltar até no negativo, né? Não, mas dá pra ver ali que o Avaí, Figueirense, que meio que montaram um elenco do zero, os dois terminaram, né? Vamos supor, o primeiro turno bem e reforçando o que tu falou. Estavam montando um elenco forte. E aí veio esse vírus aí e diminuiu, deixou todo mundo em casa. E Vai parar para todo mundo também, né? sim, e ali dos treinos ali, eu acompanho o Lucas Frigeles e o Gladson, os dois goleiros do Avaí. Eles estavam treinando cada um na sua casa. Depois de um tempo, estavam treinando os dois, mais outro atleta ali no meio campo, que eu esqueci o nome dele agora. O Pedro Castro, desculpa. E aí quando foi permitido um profissional trabalhar junto, um dos preparadores de goleiros do Avaí também estava treinando com eles aqui na Praia do Campeche. Já quase virou uma aglomeração, né? 4 pessoas treinando juntas já. Mas Moro aqui na pode falar, Lucas. Só para complementar essa parte, eu moro aqui na Palhoça e corre aqui, eu não cheguei a ver, né? Mas que o Aruca mora aqui na Pedra Branca, eu moro próximo aqui. Ele fica dando volta na quadra dele. Essa é a informação que eu tenho em relação ao treinamento. Mas então, o atleta que vive do corpo está numa situação bem mais complicada, não tem acesso ao campo de treinamento, não tem acesso à bola, não tem acesso aos equipamentos de academia que os clubes têm. O Figueirense faz uma parceria com uma academia ali no Continente Shopping, o Avaí, realmente eu não sei, mas se o atleta não se cuidar, se o atleta não se cuidar, não tiver voltar 100% não tem como, mas não voltar ali pelo menos no peso certo, não voltar com percentual de gordura adequado, voltar num ritmo que dê para começar, até porque não vai ter uma pré-temporada, pode ter um pouco de tempo para se preparar, mas não vai ser aqueles 15, 20 dias ali só fazendo físico e depois para entrar com bola, não. A gente vai conversar até mais adiante, o calendário vai ficar cada vez mais apertado e a gente já está vendo uma questão, a FIFA regularizou aí, são 5 substituições agora para o jogo, para dar mais tempo de recuperar os atletas, já avisando um calendário de jogo a cada 2 dias. Então, um atleta que não se cuidar, que não for profissional, ele está galgado aí a começar a ter lesão, ou então, como o pelo em ovo, né? Então, se bobear o cara não é profissional, já pega uma justa causa e o clube já manda embora e deu. É um outro momento, né? O futebol vai ter que ser visto de uma outra mentalidade daqui para frente. Profissionalismo. Porque a gente não tem nenhum parâmetro
real de volta, né? Alguns campeonatos voltaram pelo mundo, Coreia do Sul, por exemplo, o último que voltou agora, e com o jogador no banco, eu tive a oportunidade de fazer a transmissão desse jogo para a MFTV aqui do Brasil, e os jogadores do banco com máscara, algo que causa uma estranheza, né? Então o pessoal entra em campo para jogar, tira a máscara, entra, mas algo surreal, assim. Então as imagens que a gente vai ter daqui para frente são impactantes, né? Olha, só para complementar essa tua informação, hoje não, ontem, né? A reabertura aí do futebol mundial, mais ou menos, né, que já tinha na Nicarágua, tinha outros locais na Bielorrússia, enfim, mas ali na Sim. Coreia do Sul, autor de 2 gols da vitória ali do Ulsan Hyundai foi o Júnior Negão. O Júnior Negão jogou no Figueirense em 2009, contratado ali para aquele começo de nova era, de Série B, enfim, ele não deu muito certo no Figueirense, mas coincidentemente agora ele é um personagem que agora vai estar na mídia, né, porque foi o autor de 2 gols, brasileiro, esse retorno ao futebol, então é só esse fato curioso, o Júnior Negão fazendo 2 gols, ele que passou pelo Figueirense já faz 11 anos já. Já rodou muito esse mundo todo. Engraçado que essa época, só para complementar essa informação, essa época de 2009, 2010, que é a época do Negão, é um atacante que passou aqui, acho que muito poucos lembram, Douglas, né? Outro que faz Era um canhoto, né? faz um sucesso gigantesco no mundo asiático. Se não me engano, ele joga no Japão, rodou lá bastante, ele fez bastante sucesso lá. Uma O curiosidade em Sampaio relação Corrêa. também a isso. É maranhense ele, realmente. E ali do retorno do futebol, a Bundesliga também tá para voltar, né? A Globo fechou contrato com eles e tudo. 16 de Volta no maio dia daqui? 16, Tem 16 uma de maio. semana. Volta com um clássico. É um dos retornos mais esperados, né? Mas a Alemanha é um país que se comportou relativamente bem na pandemia, né? Vista outros países da Europa, como Espanha e Itália. A Coreia também. A Coreia tem uma taxa de contaminação de 0,02% da população. É muito pouco, por isso que eles conseguiram retornar às atividades. No Brasil, acho que está um pouco longe ainda disso acontecer. Porque eles E, testam massivamente, né? Não é o caso claro, aqui. é uma tecnologia bem mais avançada do que a nossa, digamos assim. A vontade também de as coisas acontecerem também é bem mais avançada que a nossa, de maneira geral. Retorna hoje também o mundo das lutas. Quem curte o MMA, o UFC, hoje tem o retorno do UFC lá nos Estados Unidos, num hotel fechado, enfim, até o brasileiro o Jacaré ia lutar, fazer umas lutas principais da noite, mas foi retirado do evento porque depois de vários testes acusou aí o contágio dele com o coronavírus, né? Mas a luta está confirmada e tem disputa de cinturões, enfim, aos pouquinhos vai voltando o esporte, mas nas Mas falando ali características que a gente vai ver de diferentes ao longo dos próximos meses. Vou ser bem sincero, já que está liberando aí restaurante, está liberando o bar, eu não vejo problema, enfim, sabe, de todo o protocolo de testes, todo o protocolo de cuidado, de liberar ao menos os treinamentos. não, concordo Seja com você de também. Figueirense, Avaí, vai treinar no campo, não vai treinar, vai levar para casa, vai levar. Já parou para ir no supermercado? Tu já parou para ir no shopping? O cara vai no supermercado, parece colônia de férias, pô. O cara leva a mãe, leva a avó, leva a tia, vai na família, ao invés de comprar vai 10 pessoas. E tu vai no centro, tá lotado. Hoje à noite, de madrugada, a polícia teve que fechar um baile funk em Blumenau que tinha 150 pessoas, cara. Aí a gente está vendo o banco, a aglomeração para retirar aquele depósito de R$ 600 da caixa, vendo de tudo e assim, sabe? Eu acho que ou proíbe geral, faz o lockdown, que muita gente fala, e eu não sou contra, não. Libera, cara, porque aí tu proíbe o cara de fazer um treinamento no campo e tu permite aquela fila com 1.000 pessoas ali no banco, um espia, o outro tosse, no supermercado o cara vai em 10. E Que é aqui no pior, bairro onde né? eu Ou moro, controla ou não controla. no bairro onde eu moro aqui tem um banco do lado da minha casa. Respeitar 1,5 m, Não nunca existe, vi. né? É,
tem uma dificuldade imensa do pessoal olhar para o chão e ver que tem um negocinho riscado embaixo que tem que ficar cada um no seu, né? É uma dificuldade que eu não consigo entender da pessoa só olhar para baixo e entender que cada um tem que ser o seu espaço. Concordo plenamente com o comentário do Henrique. Não dá ou segura o povo todo, ou então organiza e libera, né? Não liberar tudo ao mesmo tempo, mas o treinamento que seja feito em grupos. Divide o elenco em 3, 4, se for necessário. Um campo de CT do Cambirela ou ali ao lado da ressacada, tu consegue treinar 3 ou 4 grupos separados. Se não quiser fazer uma grande aglomeração de 30 atletas, que for, né? Os elencos giram em torno disso. Então, tem como fazer. Tem como fazer. Agora, eu não entendo isso, como falou o Henrique. Tá, tem 1000 pessoas numa fila, um colado no outro, e pessoas que não têm capacidade física, muitas delas, são pessoas idosas. Já tem algumas dificuldades, que se pegar o vírus tem uma possibilidade de morte grande, diferente de um atleta de futebol que pode ter pela condição pulmonar ser mais favorável por ser um atleta, pode ter um pouco a dificuldade, né, ter mais benefícios, digamos assim, de combater o vírus. Testa, né? Por que um pode e outro não Vai pode, lá, né? só vai lá, testa, se tiver. É até uma forma de tu ter um cuidado. O Grêmio agora fez teste no seu elenco, o Diego Souza deu positivo para o coronavírus, afastado, enfim, mas o trabalho vai continuar, entende? É até uma forma de tu testares, pelo que eu li ali do Flamengo, o Flamengo testou os jogadores, testou a comissão técnica, testou os familiares dos jogadores, testou os familiares dos funcionários, testou o pessoal que presta serviço terceirizado. Enfim, é uma forma de o Estado não está conseguindo, principalmente lá no Rio de Janeiro, testar todo mundo, mas os clubes adquirindo até uma prestação de serviço nesse momento que a gente está vivendo. O Flamengo testou quase 300 pessoas, quantas pessoas, como que essas pessoas seriam testadas pelo Estado? Enfim, o Flamengo Sem gastou, dúvida. pelo que eu vi, foram R$200 mil para fazer esses cerca de 300 testes. Já está comprando mais testes. Aí o Estado a gente não consegue nem testar ninguém, e aí pelo menos é uma forma de testar, porque o que a gente vê na Alemanha, que foi dito agora no começo do programa, na Alemanha, na Coreia, nos locais, foram feitos tantos testes, que conseguiu se controlar a proliferação da doença, só que aqui no Brasil nem se testar testa, né, cara? A gente pode ter a ideia aqui de Florianópolis, né? O nosso prefeito deu entrevista que os testes aqui estão sendo feitos para quem tem o sintoma, né? Tá indo ali no Terminal da Trindade. E do município de todo o Brasil, aqui está sendo tem o melhor controle, vamos dizer assim. E agora a gente passando para um outro momento. Pensando em retorno, de fato, vamos fazer um pouco de futurologia. Apesar de eu não gostar, mas eu acho que nesse momento a gente não consegue escapar muito disso. Quais seriam as alternativas, na opinião de vocês, para um retorno do campeonato? Essas mesmas datas, né? Claro que isso é pensando acho que até de forma otimista, né? Se não se voltar antes de agosto, setembro, é muito complicado. E até é algo que o CEO, o Cláudio Gomes, lá da Associação dos Clubes, né, pontuou. Os menores, principalmente ali Concórdia, Juventus, quem não tem esse calendário cheio, está conseguindo mais resistir, já até teve que ter aporte da federação nesses clubes. Então, tudo vai depender desse retorno. Pensando em cenário otimista, acredito que uma retração de data para conseguir encaixar seria, na minha opinião, o adequado. O que tu acha disso, Henrique? Eu concordo completamente. Eu não falo em 3 datas, mas eu acho que 4 datas dava para fazer bem certinho. Faz uma quarta de final só ida, uma semifinal só ida e as finais dá para fazer em 2 jogos. Isso aí mataria 4 datas em 2 semanas, contando domingo e quarta-feira. Essa questão também dos clubes, de os jogadores serem os mesmos, de registrar, a gente tem visto aí o Juventus e o Concórdia que tem dificuldades, o Atlético Tubarão, enfim, acho que é uma questão a se avaliar. 4 datas eu acho o mais
correto e plausível, entende? Que a gente tem que ver, como vocês falaram, questão de quando vai retornar, tem questão também de época de calendário, por exemplo, hoje nós só temos Figueirense e Brusque na Copa do Brasil, então poderiam ser datas que poderiam ser usadas no Campeonato Catarinense, ao mesmo tempo começar o Brasileiro, porque o Brasileiro que é o filé mignon do negócio, então tudo tem que ser estudado, né? Eu acho que aí todo mundo vai ter que ceder um pouco, principalmente as federações, que elas estão pressionando a CBF para retornar e fazer os campeonatos estaduais até o final, porque é ali que elas arrecadam suas taxas, enfim. Eu acho que o principal mesmo é voltar ao futebol e ter condições, sabe? Não entrar em campo por entrar. O Figueirense entrou com o time completo e o Juventus de Araguá teve que recorrer a esse, aquele outro, porque não tinha mais condições, não tinha mais jogadores. E fica uma disputa totalmente desequilibrada, mais do que já é, né? Victor. Eu tinha lido sobre a possibilidade dos times do Avaí, Figueirense e Chapecoense emprestar jogadores da base para esses times Jaraguá, Tubarão ali, para tentarem continuar o campeonato caso precisasse. E eu concordo com os amigos. Eu pensei assim, ó, se botar o clubismo mesmo, botar o Avaí, eu acredito que daria o título pro Avaí, por ter 70,27% do campeonato já rodado e Eu falo que já discordo. o presidente falou, mas tirando o clubismo, pensando no nosso futebol em si, eu concordo que 4 datas dá para resolver. Agora, deixa eu. Até o Henrique falou ali que discorda do título também. Mas eu faria um outro posicionamento. Eu não vejo por que a gente ter jogo de rebaixamento, já que os clubes têm uma dificuldade gigantesca de atleta para conseguir essas duas partidas. Minha opinião, não teria rebaixamento, tá? Concordo com a questão das datas ali para finalizar. 3 datas finalizaria o campeonato na parte de cima. E o ano que vem começaria o campeonato com os 2 times rebaixados e mais o que subisse. Então a gente tem 10 hoje, ficaria com 11 clubes, isso, né? 12, né? 12. 12 clubes. Se a gente tirar as quartas de final do ano que vem, é a data que fecharia ter 12 clubes. Porque não adianta a gente pensar só nesse ano e esquecer que ano que vem tem campeonato de novo. Então, na minha opinião, a ideia é pensar quase a longo prazo. Tentar mitigar um pouco o prejuízo dos clubes que têm uma dificuldade financeira maior, tentar finalizar o campeonato o quanto antes e ir arrumando a casa com o tempo. Talvez o ano que vem caia mais clubes e aí se organiza novamente. Tem o problema disso, que é a questão da mudança do regulamento do Estatuto do Torcedor. Mas eu acredito que, tendo em vista a pandemia, isso consiga ser contornado. E um outro ponto, aí eu já passo para os colegas também depois comentar, seria do brasileiro. Eu faria o brasileiro com 19 rodadas. Pronto. Faria pelo ranking, analisaria pelo ranking jogos em casa e jogo fora. Vai dar um benefício maior para alguém? Pode até dar. Mas vendo a situação que é de data para a gente finalizar o campeonato ainda em 2020 e não alterar o calendário para um calendário europeu, né? Terminar em 2021 e aí mudar totalmente a estrutura. Fase, né, que tenha menos datas, o mata-mata, por exemplo, são só mais 6 datas, e tudo vai depender de como vai conseguir encaixar. Mas, na minha opinião, seria uma boa alternativa, uma alteração para terminar esse ano. Uma alteração em fórmula para terminar esse ano. Eu acho péssimo. Inclusive, os próprios clubes já fizeram, tanto da Série A quanto da Série B, já fizeram um manifesto, entregaram a CBF e a Globo, em pontos corridos, 38 rodadas, porque a Globo paga 38 jogos de cada time. A própria Globo já falou, podem fazer 19 rodadas, a gente vai pagar 19 rodadas, vai pagar por jogo, entende? Ninguém quer perder, né, cara? Eu acho que nesse quesito aí que impede mais são os clubes, porque a Globo pagaria pelo número de jogos. Aí, a gente já tem que ter uma noção, o seguinte, como foi dado férias agora, os times deram férias agora em abril, dezembro não vai ter férias, tá? Em dezembro vai ter futebol. A gente está acostumado, não sei se vocês estão acostumados, mas o campeonato inglês, que tem um Boxing Day, que eles jogam no Natal, no 31 de dezembro, no 1º de janeiro.
É o que eu comentava de E mudar o calendário, né? Mudar o no calendário Brasil para vamos 21, ter jogos é em uma possibilidade. dezembro, com certeza, e possivelmente teremos a finalização dos campeonatos de 2020 em 2021. Aí outro questionamento e outra situação que eu também sou contra é mudar o calendário e adaptá-lo ao futebol europeu. Só digo por questões de vida mesmo, porque lá eles param metade ali em julho, agosto, que é o auge do verão para eles. A gente para aqui em dezembro, janeiro, que é o auge do verão para nós. Inclusive férias de escolares, férias de faculdade, férias no trabalho, no serviço, enfim. Esse tempo, se a gente for pegar questão só meteorológica, questão astrofísica aí mesmo de sol, de calor, de verão, o nosso calendário é igual ao deles. Não são os mesmos meses? Não são, mas lá quando é verãozão, para. Aqui quando é verãozão, para. Aí tem aquela paradinha ali no meio do ano pra gente, aqui tem gente tem no colégio, nas faculdades, enfim, que é a paradinha que eles têm no final do ano para passar Natal e Réveillon. Eu acredito, pessoal, vai acontecer o seguinte, vai até um meados ali de janeiro, aí depois dá uma semana e já começam os estaduais e toca a ficha, porque a gente está vendo os estaduais começarem ali pelo dia 15, dia 20 de janeiro, então nada impede do Campeonato Brasileiro seguir até o dia 10, 15 de janeiro, uma semana depois já começarem os estaduais. Como eu falei, volto a repetir, as férias foram dadas em abril, então não vai ter férias em dezembro, não vai ter férias em janeiro, as férias já foram dadas. Perfeito, é isso aí. O debate é para isso, para a gente tentar achar soluções, ideias que possam ser mais viáveis, né? Victor, tua opinião? Eu penso mais ou menos como os amigos falaram, a questão ali de botar poucos jogos realmente cai nesse negócio, né, do financeiro. E também tem clubes que não acertaram com a Globo, tem clubes que acertaram com o Esporte Interativo, tipo Palmeiras, Atlético Paranaense, são dois que acertaram com o Esporte Interativo. E também que trabalha nessa mesma linha que a Globo, paga por jogos. Então, imagina um clube que não seja tão grande assim, todo o dinheiro que entra é bem quisto, né? Então, reduzir assim é complicado. Mas acredito que o campeonato dá para seguir ele no nosso calendário normal, com os jogos normais. Só adaptação ali, como o amigo ali falou, as férias já foram dadas, então é jogar, treinar e jogar o quanto antes. É isso, é um assunto que são diversas opiniões e dá de certo uma ansiedade, uma agonia de não saber o que acontece no mês seguinte, na semana seguinte. Algo que calendário a gente sabia que iria acontecer, todos os jogos já estavam marcados para certa data. Tem uma mudança de um dia ou outro, mas a gente tinha certeza que o campeonato ia continuar, que a vida ia ter um rumo relativamente programado. Agora não sabemos o que acontece amanhã. E isso deve dar um aumento de ansiedade para todo mundo que está envolvido no mercado, não só no mercado de futebol, mas todos os mercados que dependem de calendário para sobreviver. Já batemos o nosso prazo regulamentar? Outras redes, enfim, se a gente conseguir fazer em vídeo no YouTube, apesar de que o pessoal é muito feio, o gato está cantando aí no fundo, mas a gente tem. É, o Tá. gato ele é o A gente ter regulamentar, essa entendeu? Que diz oportunidade de que é o falar com o horário de torcedor terminar. e quem sabe a gente vai aprofundando e vai abrangendo mais assuntos, trazendo convidados e ao longo dos meses, ao longo das semanas, novamente agradecer o empenho de todos, porque não é fácil vir aqui falar e não ter nem o que dizer, porque a gente não sabe o que vai ser da nossa vida amanhã. Bom, Henrique, obrigado aí pela sua participação. A gente vai, com certeza, retornar em outros programas, né, a sua participação aqui conosco. Lucas Fagundes, seu comentário final. Eu queria agradecer aí essa nova oportunidade também, né, de estar contribuindo com esse novo projeto. Eu queria deixar uma mensagem de otimismo, né, que a gente eu faço votos aí que nós consigamos aí dentro do cenário próximo estarmos falando de futebol, de bola em campo, bola rolando, que é a nossa paixão de todos que estão no projeto, né. Agradecer então, semana a todos. Valeu, Lucas. E agora a consideração final também do nosso estreante de hoje, Victor Machado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Clássico Debate, espero novas oportunidades.
E é isso, pedir pro pessoal, né, conscientizar, só sair de casa se realmente precisar e acreditar que isso tudo vai acabar. É, isso aí. Essa é uma boa. Finalizamos por aqui. Eu aproveito, né, para pedir a você que nos escuta, está escutando até esse momento, deixar o seu comentário. O que você acha que pode acontecer aí nos próximos meses? Dê a sua opinião sobre os nossos campeonatos aqui, que os times da capital estão envolvidos, catarinense e o brasileiro da Série B. Ficamos por aqui. Em breve a gente retorna. Até breve para todos. Tchau.